Como você pode crer em um Deus, ou que tipo de Deus é esse que você consegue acreditar que ele é Deus, tem poderes de Deus, mas que ele é uma vítima de homens que escrevem um livro em nome dele, espalham esse livro entre os homens, entre os outros seres humanos em nome dele, fazendo atrocidades em nome dele, alterando o texto sagrado em nome dele, fazendo modificações no texto que ele inspirou, e ele vai ficar lá no céu, de braços cruzados, pensando, ah, meu Deus, olha só, os seres humanos estão alterando a minha palavra, os seres humanos... A paz, meus queridos, que a bênção de Deus esteja com vocês. Vamos iniciar hoje, então, uma série de estudos a respeito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Os motivos de eu estar fazendo isso é porque muitos irmãos têm dúvidas simples e básicas a respeito da Bíblia, e eu não encontrei na internet vídeos nem ensinamentos que fossem acessíveis aos irmãos, que fossem diretos, que fossem simples, né? Tudo que eu pesquisei parece que o pessoal ele produz conteúdo para quem já está dentro, para quem já tem um conhecimento a respeito da Bíblia, para quem já tem vivência de igreja, para quem já ouve pregações há muito tempo. Mas para pessoas do zero, que começaram do zero, que iniciaram do zero, falta, né? Nós temos uma carência de conteúdo nesse sentido. E é isso que eu venho aqui, né? Sentir de Deus, de vir aqui para que nós possamos suprir isso, tá bom? Então meu objetivo aqui é ser direto, simples, tocar nos temas simples, mas que muitas pessoas, mesmo depois de tanto tempo na igreja, ainda não compreendem, ainda não entendem a respeito da palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo, esse vai ser o nosso cronograma aqui, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre a palavra de Deus. Este livro, né, ou esse conjunto de livros que possui 66 livros dentro dele. A palavra Bíblia, essa palavra Bíblia, é uma palavra, inclusive, que significa conjunto de livros, né? Biblos, do grego, livro ou conjunto de livros. Tanto é que quando você quer procurar muitos livros, onde é que você vai? Numa biblioteca, tá certo? As pessoas brincam que eu tenho uma biblioteca aqui em casa, né? Aqui são alguns poucos livros que eu tenho. E por que é biblioteca? Porque vem nesse termo biblos, que significa conjunto de livros. Então a Bíblia, ela se chama assim justamente por se constituir um conjunto de escritos no decorrer do tempo que foram compilados pelos cristãos. Essa palavra Bíblia, historicamente, a primeira vez que ela aparece é no século IV, através de João Crisóstomo, um dos pais da igreja, né, um dos primeiros cristãos, escritores, teólogos da igreja, no século IV. Lembramos que a história do Novo Testamento, a história de Jesus na Terra aconteceu no século I. Então já no século IV nós temos o termo Bíblia aparecendo pela primeira vez, né? É historiografado pela primeira vez, escrito pela primeira vez por João Crisóstomo. E ela significa isso, conjunto de livros, até porque a Bíblia ela não é um livro único. A Bíblia ela é um conjunto de livros. São 66 livros que nós temos aqui dentro. Livros pequenos, mas são 66. É um compilado, então, de livros, ok? Se você pegar a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia à mão aí, eu peço que você pegue sua Bíblia nesse momento. Vamos abrir no índice da nossa Bíblia. Logo no início você vai perceber que a sua Bíblia provavelmente ela possui um índice. Esse índice que a minha Bíblia aqui tem, esse índice tem aqui os 66 livros descritos e você percebe que eles estão divididos em 2 testamentos. A Bíblia ela é dividida nesses 2 grandes blocos, qualquer Bíblia. No caso aqui a Bíblia evangélica, mas também temos as Bíblias católicas da mesma forma, né? Futuramente eu posso, de repente, falar sobre a diferença das duas, tá certo? E por que nós consideramos a Bíblia evangélica como a Escritura, a Palavra de Deus, inerrante, infalível e correta diante de Deus. Mas qualquer Bíblia ela é dividida em 2 testamentos, em duas etapas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que é testamento? O que são isso? Por que ela é dividida dessa forma? Vale ressaltar aqui que essas divisões elas foram feitas por seres humanos para que fosse algo didático para nós.
Seres humanos fizeram essas divisões tanto em capítulos quanto em versículos, quanto em testamentos, para que fosse mais fácil para nós entendermos a mensagem dela. Então são recursos que os seres humanos, os homens, lançaram mão para que todas as pessoas pudessem entender a mensagem da Bíblia com maior clareza. Nós temos 2 testamentos. O que é testamento? Testamento remete à ideia de aliança. Aliança. E o que é aliança? Aliança, ela expressa um relacionamento. A gente poderia muito bem traduzir aqui a palavra testamento do grego para aliança. Tanto é que nós temos, inclusive nos vocábulos hebraico e grego, o termo aliança como um termo muito melhor traduzível para a palavra testamento. Talvez ficasse até mais claro para nós, nesse século, nessa era, né, brasileiros, que falamos português, ficasse mais claro para nós a ideia de aliança, antiga aliança e nova aliança. Poderíamos até aplicar isso, né, transformar então em antiga aliança e nova aliança. Eu creio que fica mais claro para nós entendermos. Por quê? Porque aliança remete, como eu falei para vocês, a relacionamento. Deus, ele estabeleceu aqui por cima 2 alianças para se relacionar com a humanidade. 2 tipos de alianças. Uma que veio primeiro, que compõe todos os livros do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento. Essa a gente chama de antiga por quê? Porque essa aliança ela foi suplantada, foi cumprida em Jesus e foi suplantada pela nova aliança, o Novo Testamento, a nova forma como Deus se relaciona com a humanidade. Por isso que é Novo Testamento, que é Nova Aliança. Eu fiz alguns resumos, algumas colinhas aqui para que fique claro para você, para que fique didático. Olha só comigo. O Novo Testamento ou Nova Aliança é uma expressão usada pelos cristãos para indicar a nova aliança estabelecida por Deus com os homens através de Jesus Cristo. A expressão Novo Testamento vem de uma designação grega que pode ser melhor traduzida por Nova Aliança, como eu acabei de falar para vocês. E nós percebemos isso, esse termo, né, Novo Testamento ou Nova Aliança, eles não veio da mente de nenhum homem. Isso foi Deus que escreveu na sua palavra, que ele faria uma nova aliança com a humanidade. Nós temos isso muito bem escrito, por exemplo, em Jeremias capítulo 31. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, se você abrir comigo, né? Se você não tem muita prática, peço que você apenas escute, porque até você achar. Mas no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, em Jeremias capítulo de número 31, nós temos algo muito interessante. Olha só, Deus falando, usando esse termo, Novo Testamento ou Nova Aliança, em Jeremias 31. Olha só o que Deus diz. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo de número 31 também. Jeremias 31, 31. Olha só o que Deus diz, palavra do Senhor. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha só o termo, nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, num dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Então a antiga aliança ela foi quebrada pelo povo de Israel. E Deus aqui está dizendo que ele vai fazer uma nova aliança. Quando eu estou falando de nova e antiga aliança, você já assimila Novo e Antigo Testamento, tá bom? Verso 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Tá bom? E aqui vai falar sobre todas as características do Novo Testamento e da Nova Aliança que está vigente agora. Deus se relaciona com a humanidade de acordo com esse parâmetro que ele mesmo estabeleceu em Jeremias, capítulo de número 31. Algumas outras passagens que falam sobre um novo relacionamento de Deus com os homens, ou uma nova aliança, são Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 20. Eu vou ler rapidamente para vocês aqui, Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 20. Jesus, ao instituir a Santa Ceia antes de morrer,
ele diz, ó, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. A gente vai entender mais esses termos, o que aliança tem a ver com sangue derramado, tá bom? Mas por hora nós precisamos entender que esse termo Novo Testamento e Antigo Testamento, eles são termos didáticos que os homens convencionaram colocar nas Bíblias para que nós entendamos os livros que pertencem ao Antigo Testamento e os livros que pertencem à nova aliança, a nova maneira de Deus se relacionar com os homens. Por quê? Porque existem parâmetros, existem regras do Antigo Testamento que não estão mais vigentes no Novo. Por que não estão mais vigentes? Porque Deus não se relaciona mais com a humanidade da forma como ele se relacionava no Antigo Testamento. Tá certo? Então é para a gente entender isso, saber diferenciar as coisas. O que é Antigo Testamento é uma antiga forma com a que Deus se relacionava e o que é Novo Testamento é uma nova forma de Deus se relacionar com a humanidade, uma nova aliança. A aliança fala de relação, né? Quando você firma um relacionamento com a pessoa, o que você compra? Uma aliança. No casamento você faz isso, coloca uma aliança. Por quê? Porque significa relacionamento, tá certo? Então, Novo Testamento, Nova Aliança, Antigo Testamento, Antiga Aliança, significam apenas a maneira como Deus estabeleceu de se relacionar com os seres humanos. Tá ok? É isso que nós precisamos entender. Então, no índice da sua Bíblia, se você abrir novamente comigo, você vai ver que nós temos o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, com 39 livros, e tem o Novo Testamento, ou Nova Aliança, com seus 27 livros. Tá ok? Quando nós sugerimos a uma pessoa que vai iniciar a leitura da Bíblia, nós normalmente sugerimos que ela comece a ler em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Que ela não comece a ler pelo Antigo Testamento, porque talvez ela não entenda muitas coisas. Ela precisa ler o Novo. A Bíblia, por que eu estou falando esses poréns? Porque, meus amados irmãos, eu falo isso baseado em muitos teólogos expoentes da teologia cristã na atualidade que fazem coro com o que eu vou dizer agora. A Bíblia, ela não é um livro fácil. A Bíblia, ela não é um livro fácil. A Bíblia, ela precisa ser não apenas lida, mas interpretada, ok? Por isso que existem os pastores, por isso que existem os teólogos, por isso que existe a ciência da teologia, por isso que existe a hermenêutica, a exegese, por isso que existem os mestres da palavra, para que eles possam interpretar a Escritura, aplicá-la ao nosso coração, à nossa atualidade, tá certo? Então a Bíblia não é um livro fácil, porque ela contém muitos gêneros literários. Ela foi escrita em um período histórico, apesar dos princípios da Bíblia serem atemporais, isso é inegável. Os princípios éticos morais da Bíblia, da Escritura, da Palavra de Deus, são para todos os povos, todas as nações, em todas as épocas. Ela foi escrita enclausurada em um ponto histórico específico, restrita a um cenário histórico-cultural específico. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus falando de smartphone, Jesus falando de notebook, Jesus falando de internet. Você vai encontrar Jesus falando de agricultura, Jesus falando de um semeador que saiu a semear, né? Jesus falando de uma lamparina que você acende e não coloca debaixo do alqueire. Isto é, Jesus fala nos termos da sua cultura, do seu tempo histórico, tá certo? Então, por isso que a Bíblia ela precisa dessa ciência de interpretação. E é por isso que nós indicamos que se inicie pelo livro de Mateus, porque é mais fácil de entendermos. Por quê? Porque o Novo Testamento, além de ser para a atualidade, ele inicia nos primeiros 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, falando sobre a história de Jesus, narrando a história de Jesus com foco no seu ministério, na sua missão aqui no planeta Terra. Tá certo? Não é propriamente uma biografia da vida de Jesus, mas uma história do ministério de Jesus. E isso é importante por quê? Porque Jesus, ele é o assunto principal da Bíblia, da Escritura. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que entregou a vida em nosso lugar, que morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos alcançar perdão diante de Deus pelos nossos pecados. Jesus, ele é o assunto principal. Tudo na Escritura, na Bíblia, e nós veremos isso, aponta para Jesus.
É por isso que nós indicamos que se inicie pela leitura da história dele, porque ele é a chave através da qual, e é meio perigoso falar isso na atualidade, mas ele é a chave através da qual nós entendemos todos os outros livros da Escritura. Tá ok? Bom, a Bíblia, vou fazer mais uma observação e nós vamos encerrar por aqui, tá certo? E numa próxima aula eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessa escritura e nós vamos começar a leitura. Eu quero começar com os irmãos a leitura do livro de Mateus. Vamos começar lendo todos os capítulos. Por quê? Porque eu quero fazer uma leitura comentada desse livro, explicando ponto a ponto, colocando algumas curiosidades, para que fique de fácil entendimento para aqueles que querem ler a Bíblia, que desejam ler a Bíblia, mas que às vezes começa nos primeiros versículos, não entende absolutamente nada, já começa a bocejar e daqui a pouco já desmotiva, tá certo? Então Deus me tocou para nós começarmos esse trabalho, principalmente com os mais novos na fé, com aqueles que estão se batizando, né? E com aqueles que estão querendo se aproximar com a escritura, da Escritura. Perdão. Uma última observação que eu queria fazer é que a Bíblia ela não foi também, desde o início, dividida em capítulos e versículos. Isso também foi e é um artifício que os homens desejaram colocar nela para que ficasse ou para que facilitasse o encontro dos trechos bíblicos que nós desejamos ler. Imagina como seria difícil se não houvessem capítulos e versículos encontrarmos os textos que nós desejamos, né? Até mesmo na igreja, o pastor, abram aí na história de Zaqueu. Como é que o camarada ia procurar se não tivesse capítulo, versículo, né? Indicações aqui, a história de Zaqueu. Ou você mesmo cristão quer ler, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Como é que você ia encontrar e ia sair catando ali? Ficaria difícil, né? Então os homens decidiram incluir nela capítulos e versículos e até mesmo títulos que facilitem a sua leitura. Tudo isso é um desejo de facilitar. E nós sabemos e entendemos que Deus está por trás disso. A provisão de Deus, a mão de Deus. Deus, ele é a causa primária de tudo. Ele, com certeza, providencialmente, promoveu com que homens fizessem isso para que facilitasse a leitura para todos aqueles que desejam, tá certo? Historicamente, eu trouxe alguns dados para vocês como curiosidade, né? Historicamente, os capítulos eles foram inseridos antes dos versículos. Stephen Langton, que era professor da Universidade de Paris, em 1228, foi quem, pela primeira vez, inseriu os capítulos na Bíblia. Os versículos foram inseridos a posteriori por Robert Stephanus, um impressor de Paris, em 1551, tá certo? Esses dois homens foram ali os responsáveis por dividir a Bíblia, capítulos e versículos. Claro que nessa época foi uma divisão bem primitiva, né? Isso foi se aprimorando, mas eles foram responsáveis por fazer isso para que facilitasse a nossa leitura, tá ok? E aqui eu quero encerrar trazendo uma reflexão para você, porque muitos podem olhar para tudo isso que eu disse e pensar assim: mas eu não acredito na Bíblia. Eu não creio nesse livro. Esse livro ele foi escrito por seres humanos, ele foi modificado por seres humanos, ele é um livro escrito com intenções, com transfundos de natureza política, filosóficas, com intenções religiosas de seres humanos falhos. Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas, elas acreditam em Deus, mas não acreditam na Bíblia. Elas acreditam em Deus, mas acreditam que a Bíblia é um livro modificado por seres humanos, um livro escrito por homens, né? São objeções que eu creio serem naturais, eu as compreendo, né? Eu, se fosse uma pessoa de um berço pagão, incrédulo, eu talvez, né, tivesse me deparado com a fé, com a religião cristã, eu também me perguntaria isso. Mas o que me faz acreditar nessa escritura que foi escrita por homens? Deixa eu tomar um gole d'água aqui, que secou minha garganta. Bom, o que me faz, por que eu devo crer nessa Bíblia? Ela não foi escrita por homens? A própria Bíblia vai dizer que não, tá certo? Primeiro ponto, quero elencar aqui alguns argumentos para nós pensarmos nisso. 2 argumentos, tá bom? Na verdade, 3. Olha só, 2 Pedro capítulo 1, verso 20 ao verso 21 diz assim:
um trecho da Bíblia. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura, quando falar da Escritura está falando da Bíblia, a Escritura Sagrada, é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. A Escritura não foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus. Tá certo? Agora, acompanha comigo a incongruência. Como você pode crer em um Deus poderoso? Porque se você crê em um Deus, está ontologicamente na definição do ser de Deus que ele seja todo-poderoso, senão não é Deus. Senão é um meio-deus, um falso Deus, um semideus. Se é Deus, é todo-poderoso. Se é Deus, tem todo o poder. Se é Deus, é soberano. Se é Deus, está acima dos homens. Se é Deus, primeiro de tudo, é criador de todas as coisas. Como você pode crer em um Deus, ou que tipo de Deus é esse que você consegue acreditar, que ele é Deus, tem poderes de Deus, mas que ele é uma vítima de homens que escrevem um livro em nome dele, espalham esse livro entre os homens, entre os outros seres humanos em nome dele, fazendo atrocidades em nome dele, alterando o texto sagrado em nome dele, fazendo modificações no texto que ele inspirou, e ele vai ficar lá no céu, de braços cruzados, pensando, meu Deus, olha só, os seres humanos estão alterando a minha palavra, os seres humanos criaram um livro aí fingindo meu nome, né? Fingindo que é do meu nome, e eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer em relação a isso? Perceba a incongruência? A não ser que você seja um ateu. Se você não crê em Deus, ok, aí você não crê na Bíblia. Agora, se você crê na existência de um Deus, se você tem fé em Deus, não tem como você crer que esse Deus, sendo todo-poderoso, sendo Deus, poderia deixar com que seres humanos modificassem a sua palavra, alterassem sequer uma vírgula da sua palavra. Não, Deus é poderoso. Se o teu Deus é poderoso, ele é poderoso para manter esta palavra inerrante, infalível, imodificável, neologismo aqui, inventei uma palavra agora, né? Imodificável no decorrer do tempo, no decorrer das épocas, no decorrer das eras. Deus é poderoso para preservar a sua palavra. É isso que eu quero dizer para você, tá certo? Um terceiro argumento que eu não vou entregar aqui, porque eu vou encerrar esse vídeo, mas seria um argumento que é desprovido de fé, um argumento histórico, um argumento gramatical. Existe uma ciência chamada manuscritologia, ou crítica textual, que prova que a Bíblia é um livro com 99,99999% de inerrância no seu texto em relação aos textos originais. A crítica textual, qualquer professor de história ateu de uma universidade conseguiria tranquilamente falar ou dizer isso para você, tá certo? Estude um pouco mais sobre crítica textual da Bíblia, aí na internet, em alguns outros portais, e eu tenho certeza que, portais da internet, né? Eu tenho certeza que você vai se convencer disso que eu estou dizendo, tá certo? Eu não vou trazer todos os argumentos técnicos aqui, eu creio que não é o caso. Eu sei que você já tem fé na Escritura, tem fé na Bíblia, eu quero que você entenda. A Bíblia é inerrante porque Deus é poderoso. A Bíblia é infalível porque Deus é poderoso. Ele tem poder para preservar a sua palavra, para mantê-la viva e eficaz e restaurando a vida de pessoas, transformando a vida dos seres humanos, tá certo? Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos iniciar a leitura do Novo Testamento. Vou fazer uma pequena introdução ao Novo Testamento e nós iniciaremos a leitura então dessa nova aliança. E não se preocupem, eu vou explicando passo a passo para que vocês fiquem aí a par de tudo que está acontecendo na sua leitura, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu peço para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguma pessoa, compartilhe com algum novo convertido, compartilhe com algum amigo que tem se interessado pela Bíblia e você não sabe explicar para ele. Compartilhe para que ele fique a par aqui dos vídeos que eu vou postar e ele possa aprender a palavra de Deus. Seja um evangelista, seja um semeador na vida de outras pessoas, tá certo? Compartilhe com essas pessoas, eu tenho certeza que elas serão abençoadas por esse conteúdo. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.